Válvulas direcionais têm a função de comandar o sentido de fluxo do óleo hidráulico. Esta é uma válvula de duas vias, com seu símbolo. Ela tem duas conexões e duas posições de comando. Sua denominação deve-se a este fato. Funciona da seguinte maneira. Numa posição de comando, a passagem do óleo fica bloqueada. Na outra posição, é liberada. Por exemplo, uma válvula de duas vias é utilizada nesta mesa elevatória de tesouras. Ela libera a passagem do óleo entre o cilindro de atuação simples e o reservatório. Desta maneira, a carga externa pode empurrar o êmbolo do cilindro até a posição final inferior. A válvula de duas vias também tem duas posições de comando, porém, três conexões. Por exemplo, uma ligada à bomba, uma para o atuador e a outra ligada ao reservatório. Neste caso, a conexão da bomba está bloqueada, estando a válvula desacionada. Comutando-se a válvula, o óleo escoa para o cilindro, o êmbolo avança. Desacionando-se a válvula, interrompe-se o fluxo do óleo pressurizado. No caso do nosso exemplo, uma força atuando externamente empurra o êmbolo até a posição final de recuo. E com isso, o óleo hidráulico volta ao reservatório, pois a via para retorno está aberta na válvula. Aqui temos um exemplo prático. Comutando-se a válvula de duas vias, o óleo pode escoar do cilindro de simples ação para o reservatório. O cilindro recua e a plataforma desce. Esta é uma válvula com 4 vias e 2 posições de comando. Aqui foi acrescentada mais uma via de trabalho. No caso da válvula 4 duas vias, de acordo com a posição de comando, o fluxo de óleo pressurizado é direcionado a uma das conexões de trabalho. Isto quer dizer que, com esta válvula, por exemplo, pode-se movimentar um cilindro de dupla ação. O óleo pressurizado é dirigido à câmara traseira e o êmbolo avança. O óleo da câmara dianteira escoa pela válvula 4 duas vias para o reservatório. Comutando-se a válvula, inverte-se a direção do fluxo. O êmbolo recua. Portanto, estando a válvula em sua posição inicial, o cilindro avança. Acionada a válvula, o cilindro recua. Isto também ocorre aqui. Quando a pá da escavadeira se abre. No caso desta válvula de 4 duas vias, acontece o contrário. Em sua posição inicial, o cilindro está recuado. Acionando-a, ele avança. Esta válvula distingue-se da válvula de 4 duas vias por possuir 3 posições de comando. É uma válvula de 4 três vias. Na posição central, todas as conexões estão fechadas. Isto quer dizer que há uma sobreposição positiva do êmbolo. Desta forma, definimos o que deve ocorrer quando o êmbolo desta válvula se encontra na posição central. Com esta válvula, os movimentos do êmbolo podem ser bloqueados em qualquer ponto do curso e também invertidos.
Ou pode-se bloquear um motor hidráulico e, naturalmente, também inverter seu sentido de rotação. Este é o símbolo de uma válvula de 4 3 vias com sobreposição positiva do êmbolo. No caso desta válvula de 4 3 vias, temos uma sobreposição negativa do êmbolo. Podemos ver que as conexões de entrada e saída do óleo não estão bloqueadas na posição central do êmbolo de comando. Todas as conexões estão interligadas. A sobreposição negativa do êmbolo da válvula se faz necessária quando, por exemplo, um cilindro de dupla ação deve ser movido por uma força externa. Isto só é possível porque a câmara traseira e a câmara dianteira estão praticamente despressurizadas. Sobreposição positiva e negativa do êmbolo podem ocorrer simultaneamente numa válvula de múltiplas posições. A combinação depende do tipo de aplicação. No caso desta válvula aqui representada, a função relacionada ao elemento atuador é a mesma. As conexões de trabalho estão bloqueadas, porém as conexões de pressão e retorno estão interligadas. Em outras palavras, encontrando-se a válvula de 4 3 vias na posição central, não existe pressão no sistema, pois o fluxo é desviado para o reservatório.